ouviremos Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Carlos Eduardo Contar. Excelentíssimo senhor Reinaldo Azambuja, governador do estado do Mato Grosso do Sul, que me surpreendeu e me deixa bastante sensibilizado com suas palavras e ainda com maior responsabilidade em responder, né, ao comando do Poder Judiciário junto a Vossa Excelência. Meus agradecimentos. Excelentíssimo senhor deputado estadual Paulo Correia, presidente da Assembleia Legislativa deste estado. Excelentíssimo senhor Nelson Trade Filho, patrício e amigo, senador da República. Excelentíssima senhora Soraya Tronic, senadora da República. Excelentíssimo senhor general de Exército Fernando José Santana Soares e Silva, comandante militar do Oeste. Excelentíssimo senhor desembargador Mairan Gonçalves Maia Júnior, meu novel amigo, presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Excelentíssimo senhor desembargador Maurício Kertzmann Sporer, amigo particular, ora representando o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por seu presidente, desembargador Lorival Almeida Trindade. Excelentíssimo senhor desembargador José Eustáquio Lucas Pereira, representando o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em nome de seu presidente, desembargador Gilson Soares Lemes. Excelentíssimo senhor desembargador Voltaire de Lima Moraes, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e presidente do Conselho dos Tribunais de Justiça Estaduais, que nos acompanha de forma remota. Excelentíssimo senhor doutor Alexandre Magno Benites de Lacerda, procurador-geral de Justiça. Excelentíssimo doutor Mansur Elias Carmuche, patrício, amigo, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul. Excelentíssima senhora doutora Renata Gil de Alcântara Videira, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, querida amiga e companheira. Excelentíssimas autoridades que iluminam a extensão da mesa diretora, cujos nomes foram anunciados pelo cerimonial e que muito me alegram com suas honrosas presenças. Meu muito obrigado. Senhoras e senhores desembargadores, aqui em destaque especial, desembargador Pascoal Carmelo Leandro, que deixou o comando do nosso Poder Judiciário, meus caros juízes de direito do Estado de Mato Grosso do Sul e os magistrados de sempre, aqueles que vitalícios estão em atividade ou gozam da justa aposentadoria, autoridades civis, militares e eclesiásticas, representantes da sociedade sul-mato-grossense, dos mais diversos órgãos, entidades e instituições. Prezados serventuários da Justiça, meus amigos e meus familiares, senhoras e senhores presentes e todos aqueles que nos acompanham por transmissão em tempo real. Pelo reconhecimento, respeito e aclamação dos eminentes integrantes deste Egrégio Tribunal de Justiça, a quem desde logo registro meus agradecimentos, firmo o compromisso de caminhar ao lado de cada um na defesa dos interesses do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, assumindo neste momento a posição mais alta na magistratura do meu estado natal, com o peso da responsabilidade e a missão de deixar a marca do trabalho, do engrandecimento e da inovação. Trago a experiência de quase 35 anos de carreira no serviço público, sem nódoas nem reparos, e o desejo de reavivar a justiça sul-mato-grossense através dos seus vários atores,
magistrados, advogados, membros do Ministério Público, servidores e sociedade em geral, com o compromisso do progresso, das mudanças, nem sempre compreendidas, mas necessárias, e enaltecer o espírito da magistratura altiva, respeitada, equilibrada e justa, sem ideologias ou paixões, neutra, ponderada, sem estrelismos nem publicidade, marcada pela atuação nos autos dos processos, contendo excessos e reparando erros. Agradeço as palavras do laborioso advogado Dr. Mansur Elias Carmouche, atuante presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso do Sul, de quem, na qualidade de amigo particular, suspeitava trazer palavras elogiosas, que prefiro acreditar ao seu carinho e sua boa índole libanesa, donde temos as mesmas origens, e sem embargos das cobranças sempre necessárias que hão de vir, registro meu compromisso de atender em todo o possível esta seccional, posto que são os advogados aqueles que falam em nome das partes, ou seja, em nome da população que se socorre do judiciário como remédio à solução dos conflitos existentes. De igual forma, e não menos próximo da amizade que nos une, também agradeço ao eminente doutor Alexandre Magno Benites de Lacerda, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, chefe da instituição, onde atuei por mais de 2 décadas, cuja alocução a mim dirigida reflete o respeito e a admiração que devotamos reciprocamente, bem como sua formação pessoal, educação e equilíbrio, qualidades que sempre trouxe no desempenho das várias funções que desempenhou e desempenha. Tenho certo, senhor Procurador-Geral, que tal como a advocacia, o mesmo trato será dispensado ao Ministério Público, porquanto estamos nós pareados na defesa comum do interesse público. Senhoras e senhores, aqueles que me acompanham ao longo da trajetória profissional, meus familiares e amigos mais chegados, devem ter na lembrança parte dos registros que deixei gravado nas falas que proferi em cada assunção aos cargos mais importantes que ocupei. De uma primeira feita, servi-me das virtudes cardeais, a fortaleza, a temperança, a prudência e a justiça. Nunca havia sentido, como percebo nos dias de hoje, tamanha carência no mundo contemporâneo da falta destes elementos, cuja significação os define como essenciais para o desenvolvimento pleno do homem. Quanta tristeza, quanta vergonha, quanta revolta. Gostaria muito de analisar o porquê das razões que me levam a tamanha indignação, mas o tempo e o lugar não recomendam que se faça tal apreço. Certo é que uma simples observação do universo, em particular do nosso país, faz emergir o pior da natureza humana através de muitos dos chamados representantes do povo, bem assim da magistratura em nosso país. Em um segundo momento, utilizei-me das virtudes teologais, disposições estáveis que se aperfeiçoam com o hábito, a saber, a fé, a esperança e a caridade. O cenário não muda, pois ligadas às primeiras, não subsistem num corpo viciado, cuja mente deformada e o espírito corrompido inviabilizam o crescimento do respeito a si e ao próximo, e por consequência acabam por transformar qualidades em vícios. Porém, se ao mesmo tempo a decepção nos aflige, os pilares da esperança se renovam, e cada dia vencido traz a força de lutar para vencer e deixar às futuras gerações alento de paz e justiça. Isto há de ser feito a começar no próprio Poder Judiciário sul-mato-grossense, que não se perderá na pobreza espiritual de poucos,
mas haverá de se elevar na honradeza e capacidade da maioria absoluta dos seus membros, pessoas dedicadas, trabalhadoras e honestas, que honram a justiça local e a brasileira como um todo. Poderia trazer palavras sábias de grandes pensadores, políticos e estudiosos do direito, desde a antiguidade até os nossos tempos, mas vou abdicar de mencionar Platão, Santo Agostinho, Maquiavel, Wittgenstein ou Pondé. Muito menos vou me valer das aulas de Montesquieu, Beccaria, Pontes de Miranda ou Rui Barbosa. Ficarei apenas com os evangelistas Mateus e Lucas e com suas transcrições acerca das bem-aventuranças colhidas no Sermão da Montanha na voz de Cristo. Bem-aventurados os pobres por espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aproprio-me destas duas passagens, e comento. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Porquanto, ainda que a menção seja de ordem espiritual, indo além das questões mundanas, aqui não haverá de ser diferente se quisermos atingir a utópica e sempre buscada justiça dos homens. O mundo clama por justiça em todas as formas. A justiça, como ação humana, foi elevada ao grau de poder de Estado e é exercida por pessoas preparadas para tal. Não obstante os desvios próprios dos homens, uma coisa não se pode questionar sob pena de barbárie: a justiça fala por último e impõe sua força. Por isso, foram criados graus de jurisdição e buscada a qualificação e perpetuidade de seus membros. Igualmente, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E da mesma maneira, de forma ainda mais gravosa, pior são aqueles que, por força da injustiça, são perseguidos, presos, condenados, banidos, bloqueados, execrados e até mortos, sob o manto de se aplicar a lei, quando esta é feita para favorecer, privilegiar e manter grupos de pessoas ou interesses. Não existe justiça se houver omissão ou indiferença contra arbitrariedades, desvios, crimes, violência ou usurpação de direitos e liberdades individuais e coletivas. Compete ao judiciário levantar sua voz, sua força e seu poder, longe de ideologias políticas contaminantes, ainda que alguns tresloucados que agem em seu nome façam o contrário. Porquanto a verdadeira justiça há de trazer o equilíbrio e a verdade, e não a propaganda pessoal, muito menos a atuação político-ideológica. Assim,
como em relação às leis inconstitucionais, decisões arbitrárias também devem ser rechaçadas, intervindo o poder moderador que sempre deve existir, restabelecendo a ordem e impondo os limites. Como? Através dos mecanismos de contenção e do exercício das garantias constitucionais. Mato Grosso do Sul prima pela retidão dos seus magistrados, pessoas que escolheram esta terra e aqui exerceram e exercem, com denodo e competência, as atribuições dos cargos ocupados. Juízes de direito e desembargadores sempre caminharam na melhor direção, e se aqui ou acolá este ou aquele desviou-se de seu mistério, tais faltas, felizmente tão isoladas, apenas servem como exceção para confirmar a regra. Faço assim um apelo aos meus pares, queridos amigos, parceiros da nossa Corte de Justiça. Iniciemos este biênio com o compromisso de caminharmos juntos, mesmo sabendo que não haverá unanimidade, pois nada é mais saudável do que a compreensão e a união de todos, em respeito ao que se apresentar possível, assim, ainda que não seja o almejado. Assumindo o comando desta Corte de Justiça, não devemos permitir ser igual. Isto seria parar, estagnar, acomodarmos. É preciso que sejamos diferentes. É preciso ter audácia. É preciso arriscar. É preciso tentar, buscar, lutar e vencer, se possível. Não permitindo repetir, não permanecendo em situação inercial e não fazendo o mesmo, sob pena de sermos atropelados pelos fatos, pela rapidez das ocorrências, pelas necessidades e exigências de um mundo digital. Espero não errar mais do que o natural, razão pela qual desejo a contribuição de todos, dos mais antigos e vividos, aos mais modernos e ainda não experimentados. Certo de que jamais haverá de faltar o respeito entre nós, e igualmente espero que a forma ou o tempo de se fazer as coisas não implique no combate ao conteúdo, que realmente importa, mas tão somente no debate das ideias e compreensão das limitações. Senhores desembargadores, tenho consciência das quase infindáveis necessidades humanas, materiais e estruturais à melhoria dos nossos trabalhos. Não esqueci, nem abandonarei, neste rápido exercício do poder, os pleitos e anseios que todos aguardamos. Com o apoio necessário de vossas excelências e a representatividade que me é emprestada, tentarei obter dos demais poderes, das demais instâncias e da população como um todo, os resultados almejados. Esta é uma necessidade básica para melhor ocupar o tempo, sem distrações, sem discussões estéreis ou mesmo debates anacrônicos. Trabalhemos juntos, unidos e confiantes, permitindo a criação e o estabelecimento de novos parâmetros, novos ideais, novos projetos, mesmo que estes pareçam estranhos ou desnecessários à cultura e praxe forenses. Mudanças regimentais, reorganização do organograma, consolidação de atos, alteração dos organismos internos, reorganização dos órgãos julgadores e a avaliação externa com a certificação de segurança e qualidade dos serviços do Tribunal de Justiça é o mínimo que se pretende fazer neste período. Precisamos recolocar o Poder Judiciário sul-mato-grossense na vanguarda da Justiça Nacional, modernizando o seu funcionamento, investindo em qualificação pessoal, reconstruindo a imagem de competitividade, agilidade, correção, orgulho e entusiasmo. Daremos continuados exemplos aos magistrados de primeiro grau, assim como já o fazemos ao longo dos anos,
e estabelecendo novos limites, implantando tecnologia e qualificando a prestação jurisdicional. Senhores juízes de direito, é preciso renovar os bons propósitos que nos movem. Todos são muito importantes, pois podem e conseguem ser ainda melhores e fazer mais do que já realizam. Por isto, sabendo das qualidades e da competência dos magistrados de primeiro grau, é que não espero menos do que esforço dobrado e dedicação plena e responsável de cada qual. Entramos num século de revolução tecnológica, são outros os tempos. O que há de permanecer igual são os princípios de honradez, dedicação ao trabalho, cumprimento das obrigações e superação das metas impostas. Não importam os motivos, o certo é que, além desses predicados, o julgador tem o dever de fazer mais, ir além, dar exemplo, trabalhar ainda mais e melhor, com empenho, dedicação e responsabilidade pessoal e profissional. Existem problemas estruturais que se arrastam no tempo? Sim, existem e são conhecidos. Existe, porém, resposta fácil, convencional e simples de ser aplicada? Certamente que não, pois se fácil fosse, já de muito teria sido feito. Administrar sempre foi escolher prioridades. Se alguém pudesse fazer tudo que se apresenta necessário, não viveríamos em transformação, mas estaríamos no mundo ideal. Isto não é utopia, é loucura, é impossível. O possível é buscar soluções onde aparentemente não há alternativas. Em razão disto, chamo à responsabilidade e, mais do que isso, ao compromisso, todos os magistrados para mostrarem que, além e apesar dos problemas, somos capazes de resultados muito melhores, sem descurar da segurança jurídica nem do respeito aos princípios gerais do direito. Procurarei antecipar-me a algumas das necessidades da classe e tentarei resolver o maior número daquelas que já se apresentam, com a predisposição de fazer mais do que o comum para acolher as demandas. Porém, cobrarei em dobro o dever de responderem com a diminuição do acervo processual, de apresentarem soluções aos problemas das respectivas varas e comarcas, tendo como propósito, em todas as serventias, superar com folga os resultados dos últimos anos, buscando significativo avanço do nosso dever. Buscarei dar os meios necessários, seja através da criação ou ampliação das assessorias volantes, das residências judiciais, da realização de concurso para ingresso na carreira, da criação, instalação ou ainda da readequação das competências das varas já existentes. E não menos importante, há de ser dado reconhecimento e prestígio àqueles que se destacarem dentre os seus. Aos servidores judiciários, quero externar meu compromisso no estabelecimento de uma nova convivência do trabalho, mesmo que pouco possa fazer no tocante àquela que aparentemente sempre é a primeira necessidade, qual seja a melhoria salarial. Em que pese ser esta a ideia que nos é impregnada desde sempre, precisamos avançar, mesmo ao arrepio de correntes ideológicas antiquadas, de manter uma relação de luta de classes. Devemos estabelecer uma correlação de forças e interesses comuns e não concorrentes. Magistrados são aqueles que dedicam suas vidas ao julgamento de causas e resolução de conflitos. Servidores são aqueles que emprestam seu trabalho à consecução das atividades intermediárias no atingimento daqueles propósitos. Assim, diferentes em suas atribuições,
competências e capacidades, temos que reconhecer as distinções, não as querendo igualar, posto que iguais não são, mas valorizar e enaltecer as semelhanças naquilo que assim se apresenta. Entramos em novos tempos, seja porque o mundo gira em velocidade inacessível à compreensão e ao entendimento das novidades do dia a dia, seja porque o que temos hoje já não responde ao que precisamos para o agora. O estabelecimento da gestão de competências, incentivo e reconhecimento aos talentos pessoais, a distinção pelos serviços prestados, melhor qualificação através de cursos e oportunidades de melhoria e crescimento na carreira, criação de mecanismos de trabalho modernos e facilitadores, e o estabelecimento de um programa de estímulo meritório fazem parte de um amplo propósito de agregar valor e respeito aos serviços judiciários, o que também implica na extinção de desvios e privilégios por vezes existentes, que não encontram parâmetros em outras carreiras do Estado. Senhoras e senhores, ingressamos efetivamente no século XXI e não temos como parar. Espero do Executivo e Legislativo do meu Estado a indispensável compreensão que, dentre todos, o Judiciário tem peculiaridades muito específicas e diferenciadas, com carências que não apresentam semelhança com os demais poderes. Sabedor das obrigações do Poder Executivo, que direciona e investe naquilo que entende preciso, é chegada a hora de voltar o olhar à Justiça, que está presente em todos os rincões, de forma silente, sem política, sem propaganda, mas que atua em favor de todos, solucionando demandas pessoais e coletivas, cujos resultados são, em geral, desconhecidos, mas que aplacam o infortúnio e as mazelas sociais. É preciso, senhor governador, que nesta parte final do mandato de Vossa Excelência sejam amplamente reconhecidas e supridas as necessidades do Poder Judiciário, que volta os olhos para o futuro, assim como já o fez no passado, quando investiu na instalação de comarcas e varas, chegando aos mais recônditos lugares, bem como no avançado emprego de tecnologia de informação. Mas, além disso, com a qualidade da prestação jurisdicional ininterrupta, seja em tempos comuns, seja em época de crise ou estranheza como a atual. Contudo, atingimos o limite do possível. As restrições de ordem legal, ou ainda pior, aquelas decorrentes das restrições orçamentárias, impactarão negativamente nos serviços prestados, seja em razão do esgotamento dos recursos até agora disponibilizados, seja em razão do exaurimento da capacidade humana, seja em razão do império das necessidades impostas pela sociedade, a primeira e maior interessada na eficiência do Poder Judiciário. Se não houver real compreensão quanto à indispensabilidade dos serviços, de nada valerão obras de infraestrutura, saúde, segurança pública, educação ou qualquer outra, uma vez que no surgimento dos conflitos de interesse não haverá solução adequada em tempo hábil e em condições mínimas de apaziguamento. Induvidoso que todas as frentes de trabalho são necessárias e primordiais, mas se a prestação dos serviços judiciários for negligenciada ou pensada em segundo plano, o caos social será instalado. Da mesma forma, concito a Assembleia Legislativa a auxiliar na obtenção desses propósitos, posto que fazemos parte do mesmo todo, sendo nosso interesse melhorar aquilo que já existe e produzir normas que, se não resolvem, ao menos atenuam distorções pré-existentes, como atualmente é preciso que seja feito na aprovação da nova tabela de emolumentos e na de custas, que também há de ser encaminhada.
bem como na criação ou extinção de serventias, cargos e remunerações, dentre outros. Ao finalizar, gostaria de dizer, neste momento, algumas considerações sobre fatos, acontecimentos e questões de ordem nacional que impactam diretamente o exercício da magistratura, por vezes agredindo e maculando o respeito que se deve prestar aos seus componentes. Este seria o momento de falar sem ser interrompido, e é a oportunidade de considerar as coisas como se apresentam. Combatendo a histeria coletiva, a mentira global, a exploração política, o louvor ao morticínio, a inadmissível violação dos direitos e garantias individuais, o combate leviano e indiscriminado a medicamentos, que se não curam, isto jamais fora dito, podem simplesmente, no campo da possibilidade, ajudar na prevenção ou diminuição do contágio, mesmo não sendo solução perfeita e acabada. Porém, como já dito ao início, razões de ordem prática recomendam meu silêncio. Primeiro, para não ser penalizado neste tempo de caça às bruxas, onde até o simples direito de manifestar qualquer opinião que não seja a da grande mídia corrompida e partidária, também porque a idade vai ensinando que melhor do que estar certo é ser feliz, mesmo que padecendo com a revolta, a indignação e o inconformismo. E também porque já me alongo nesta fala e não gostaria de deixar a má impressão de ser inconveniente. Voltemos nossas forças ao retorno ao trabalho. Deixemos de viver conduzidos como rebanho para o matadouro daqueles que veneram a morte, que propagandeiam o quanto pior melhor. Desprezemos, pois, o irresponsável, o covarde e picareta de ocasião, que afirme: fiquem em casa, não procurem socorro médico com sintomas leves, não sobrecarreguem o sistema de saúde. Paciência, senhores. Os tempos realmente são estranhos. Mostremos nós, trabalhadores do serviço público, responsabilidade com os deveres e obrigações com aqueles que representamos. E por isto mesmo, retornemos com segurança, pondo fim à esquizofrenia e à palhaçada midiática fúnebre, honrando nossos salários e nossas obrigações, assim como fazem os trabalhadores da iniciativa privada, que precisam laborar para sobreviver e não vivem às custas da viúva estatal com salários garantidos no fim de cada mês.